Então, o tema da minha pesquisa, a princípio, é educação, memória e esquecimento, uma análise das narrativas e abordagens museológicas sobre a escravidão, orientado pela professora Alexandra Lima da Silva. Sempre quando eu começo uma apresentação, eu gosto de indicar um pouco quais foram os percursos que me levaram até esse trabalho, né, esse objeto, enfim, esse tema de pesquisa. E aí isso me leva a pensar, deixa eu ver se vai. Isso me leva a pensar numa viagem que eu fiz, uma viagem de férias no mês de julho, que eu visitei a cidade de Mariana. É uma cidade histórica de Minas Gerais, uma cidade construída no período colonial, recebe uma infinidade de turistas, é uma cidade com várias casas, monumentos, igrejas, e um desses monumentos é um pelourinho, que está aí na foto da apresentação. E no momento que eu estava em frente a esse pelourinho, eu vi uma cena que me marcou de forma bastante profunda. Uma família de turistas, uma família branca de turistas, chegou em frente ao pelourinho, não sei se dá para enxergar na imagem, mas tem umas correntes. Uma pessoa coloca a mão nas correntes, sorrindo, e pede para que a pessoa daquela família tirasse uma foto dela. E aí eu fiquei muito marcado pelaquela situação, primeiro porque eu entendo o pelourinho é um espaço onde as pessoas escravizadas, durante muito tempo, elas foram castigadas, é símbolo de poder, símbolo de sofrimento da escravidão, e aí a falta de empatia daquelas pessoas em agir dessa forma em frente a um monumento como esse. A partir dessa questão especificamente, eu comecei a pensar sobre o meu objeto de pesquisa, o meu tema, e esse fato especificamente acabou redirecionando o meu tema de pesquisa. Além do desprezo por essas pessoas, isso começou a me incomodar muito, muito mesmo, e algumas questões eu comecei a levantar de modo que o meu tema de pesquisa, o meu objeto de pesquisa mudou um pouco de direcionamento. Primeiro, algumas questões que eu levantei a partir da análise dessa situação, né, que ficou marcada em mim, foi a questão da relação entre uma memória sensível e uma representação do risível, né? Se para alguns grupos o pelourinho, como eu faço parte desse grupo, ele representa uma memória sensível, uma memória que representa o sofrimento de um período longo da história do Brasil. Para algumas pessoas, aquele monumento é um símbolo de você poder tirar uma foto sorrindo e postar no Facebook ou no Instagram. Outra questão também que passou a me marcar foi o paralelo entre a escravidão e outros crimes contra a humanidade. Pensar que isso seria absurdo se as pessoas fizessem isso num campo de concentração na Alemanha, uma pessoa sorrindo. Inclusive, tem até uma menina que sorriu no campo de concentração, ela foi super criticada nas redes sociais, porque ela postou no Instagram. Então, isso também ficou me pensando o que permite que essas pessoas façam isso com um monumento em relação à escravidão. Perpassando por questão de racismo e tal. E a questão do fetichismo e do apagamento, porque isso não é um fato isolado. A gente percebe que a sociedade brasileira ela tende a flertar com essa memória da escravidão. Basta ver aquela festa organizada pela editora da Vogue em Salvador, que gerou uma repercussão super negativa, em que ela brinca com essa memória, e ao mesmo tempo a questão do apagamento da escravidão na sociedade brasileira. Então, a partir dessas questões, eu reformulei o meu tema de pesquisa e eu comecei a elaborar, junto com a Lê, uma tese para a minha pesquisa de doutorado, né? Essa tese ela tem a ver com os museus. Eu defendo que os museus, enquanto espaços educativos, formulam narrativas capazes de produzir memórias e, ao mesmo tempo, esquecimento sobre a escravidão, contribuindo para o modo como as pessoas interpretam esse fato histórico. Argumento ainda que a seleção dos acervos e o modo como as exposições são organizadas expressam um posicionamento ideológico dos museus e podem ser interpretados como dispositivos capazes de produzir silêncios e visibilizar lembranças sobre a escravidão no Brasil.